Ele era jovem. Ele era o quê? Ele era muito jovem. Ele tinha acabado de se formar na faculdade. O futuro dele estava todo acertado. O pai dele, ele escolheu, na verdade ele não escolheu, foi escolhido para ele a mesma profissão do pai, a mesma profissão do avô, do bisavô. A família dele era uma família bem-sucedida. E todos tinham a mesma história profissional. Ele foi preparado para aquela profissão. Em Israel, ser sacerdote era um grande privilégio. Não era a pessoa dizia assim, eu quero ser sacerdote. Não, ela não podia fazer isso. Ela tinha que nascer da tribo de Levi. Ela tinha que nascer na tribo dos sacerdotes e levitas. E ele nasceu. E era uma profissão respeitada, porque representava o próprio Deus. Ainda hoje, se você vai a Israel, você vai ver que o governo de Israel paga pessoas para orarem por Israel, até hoje. Mas um dia, Deus apareceu a esse jovem chamado Jeremias. E Deus aparece para ele no capítulo 1 e fala com ele assim: Jeremias, o que vês? E naquele momento o próprio Deus, põe aí Jeremias capítulo 1, versículo 17. Dê minha Bíblia aí, por favor. Se você tem Bíblia, pode abrir comigo, capítulo 1 de Jeremias, versículo 11. Diz assim o texto sagrado: veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: Jeremias, o que tu vês? E Jeremias respondeu: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, agora é Deus falando de novo. Ele disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Diga: Deus vela, vigia, observa a sua palavra para que ela se cumpra. Deus olha para Jeremias e diz para ele assim: Jeremias, o que você está vendo? Ele diz assim: eu vejo uma amendoeira. Ele disse assim: você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para ela cumprir. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jeremias agora aqui é desafiado como nós fomos nesse congresso e como estamos sendo agora. Ele é desafiado pelo próprio Deus. Deus está fazendo uma mudança na história de Jeremias. Eu acredito que Deus está fazendo uma mudança na minha história, na sua história. Quem recebe, diga amém. Na sua história e na história de você que está aqui, você que está na internet, nessa noite, profeticamente, o Espírito está dizendo que Ele está querendo mudar a nossa história. Não estava nos seus planos, nos seus projetos, mas nessa noite, Deus, pelo Espírito Santo, está dizendo: eu estou te chamando para um novo tempo. E Jeremias disse: mas espera aí, eu nasci, fui criado para ser um sacerdote, e agora o Senhor quer me tornar um profeta. Ele disse no versículo 6: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, como eu vou ser profeta? É algo espinhoso, é algo doloroso, não é algo bem aceito. Porque em vez de dar tapinha nas costas com falsidade, com mentira, um profeta tem compromisso com Deus de olhar nos olhos e em amor falar a verdade. Dizer: este caminho te levará para o inferno. Este caminho é um caminho de morte.
Esse espírito é o espírito de rebelião, não é o espírito de Deus. O profeta tem esse compromisso. Aí Deus fala assim: eu te escolhi agora para ser um profeta. E fala: mas Senhor, meu avô era sacerdote, meu bisavô, meu tataravô, meu pai, todos os meus primos, e eu também. Eu sou uma criança, eu não sei falar. Versículo 5, Deus disse para ele: Jeremias, meu filho, antes que eu te formasse, eu tinha que estar em maiúsculo, porque fala de Deus. Antes que eu te formasse, eu te conhecia. Antes que eu te formasse no ventre de sua mãe, eu te conhecia. Antes que saísse da barriga dela, eu te consagrei e te constituí profeta para as nações, Jeremias. Aí no versículo 6, Jeremias fala: eu sou uma criança, eu não tenho condições de fazer isso. Sabe, irmãos, que a gente ouve muito isso? A pessoa trabalha, a pessoa estuda, a pessoa faz faculdade, a pessoa faz curso, a pessoa joga bola, a pessoa viaja, a pessoa tem negócios, ela tem amigos, ela visita os parentes, ela visita os clientes, ela estuda para uma promoção, ela constrói, ela destrói, ela vai, ela vem. Mas quando você fala da obra de Deus, ele sempre tem uma desculpa e ele nunca vai. Sabia disso? As pessoas estão dando desculpas. Eu disse para esses jovens aqui, e Deus tem falado isso conosco, com esses irmãos aqui, a gente ganha o estado do Espírito Santo todinho para Jesus. A gente ganha a cidade da Serra, nós ganharemos a grande vitória, nós ganharemos o estado do Espírito Santo todo para Jesus. Não para a nossa igreja, mas para o reino de Deus. Daqui saem pastores, missionários, profetas, apóstolos, doutores, mestres, evangelistas, e eles vão, como labareda de fogo, mudar o Brasil. Deus transformou o mundo e chegou até a mim e você com 12 homens. Agora imagina com mais de 200, com a tecnologia que nós temos à nossa disposição, e na unção do Espírito Santo, o que nós não podemos fazer? Cada um deles é único, cada um de nós, você também é único. Lá onde você está, você é único, você é um filho de Deus, você não é qualquer coisa, você não é um zero à esquerda, você não é um coitadinho, você não está desamparado, você não está sozinho, você que está na internet, escute isso: há um Deus poderoso, todo poderoso, o nome dele é El Shaddai, o Deus todo poderoso, o Deus que amamenta como mulher de mãe amamenta a criança. Esse é o sentido dessa palavra, ou seja, aquele que cuida, aquele que é todo poderoso. E nessa noite Deus está nos chamando como chamou Jeremias. Jeremias, se você não vê ele falar muito no livro de Jeremias, falar muito de oração. Aliás, você vê ele chorar muito. Ele não fala muito de oração, mas ele ora muito. Diga aleluia. É melhor agir do que falar, amém? Aleluia. Ele ora muito, ele é um homem íntimo com Deus. Alguém diz assim: Jeremias é conhecido como profeta chorão. É verdade, mas é porque ele viu a miséria, as catástrofes. Ele viu o que estava para vir sobre o povo de Israel. E nós aqui também estamos sabendo o que está para vir, não só sobre o mundo, mas também sobre a igreja brasileira e sobre a igreja no mundo inteiro. Nós sabemos, em Timóteo capítulo 4, coloca o texto na tela, primeiro livro, capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo revela um ataque espiritual sobre a igreja no mundo todo. Ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos é kairos, últimos aí, irmãos, eu estava explicando para eles, não é último assim de dizer, dezembro é o último mês do ano, não é esse último aí seria assim, dezembro é o último mês do ano, mas o último que eu estou falando é 31 de dezembro às 23h59, é o
último do último. É o último mês do ano, a última hora do ano, o último minuto, quase no último segundo. É disso que Paulo está falando. Que quando estivesse quase na consumação dos séculos, no último do último, alguns apostatarão da fé. Essa palavra apostatar não é só sair e abandonar. Ela é bem mais ampla. Deixa eu tentar te mostrar. É algo, escute, que acontece sutilmente e você não vai percebendo. É como se ele fosse injetando em você uma cultura, um veneno letal, e você não sabe, você está se contaminando, como a radiação, como qualquer coisa assim. Ele diz: nos últimos tempos, alguns vão abandonar a fé. Ele diz o seguinte: por obedecer a espíritos de demônios, a ensinos, espíritos enganadores, ensinos de demônios, espíritos enganadores, ensinos de demônios. Pastor, que é isso? É o Espírito falou que vai acontecer, já começou nos últimos dias. E por que sabemos que é nos últimos dias? Porque já está acontecendo. Existem pastores que querem ser socialmente aceitos pelo mundo e por uma ala da igreja. Existem igrejas que querem se enquadrar ao socialmente correto, a nova visão de mundo, ao que muitos líderes estão falando. Aceita-se agora em algumas igrejas qualquer tipo de amor, qualquer tipo de família, qualquer tipo de casamento. Hoje se olha para uma classe de pessoas no Brasil e diz: eles são os coitados, eles precisam ser compreendidos e eles precisam ser aceitos. É verdade, eles precisam ser aceitos, mas eu também preciso ser aceito. Você também precisa ser aceito. Mas só que não é só aceito, eles precisam mudar, porque a Bíblia diz que cada um tem a sua cruz. Não adianta eu defender uma classe. Não existe defesa de classe, existe o que a Bíblia diz. O homossexual tem a sua cruz a carregar, mas o mentiroso também tem a sua cruz a carregar. Todos temos que renunciar à nossa natureza. O adúltero, o prostituto, o que mente, o que engana, o que compra e não paga, o que fala mal dos outros, todos nós, irmãos, temos que mortificar a nossa carne. Mas hoje essa doutrina de demônios, você está cheio de pastores na internet, homens que outrora e líderes que outrora eram referências para nós, e você diz assim: meu Deus, como que pode? Ele pregando isso. Essa questão de apostasia fala de algo que você pregava, que você pregou e viveu, mas hoje se tornou uma mentira para você. Você é o contrário do que você falava, e não é isso que está acontecendo. Essa palavra apostasia tem isso nela. E sabe, irmãos, isso explica muitos líderes que quando eu era jovem, eu e minha esposa estavam falando, a gente ia longe para ver alguns deles pregarem. Mas hoje a gente olha e não vê graça na vida deles, e diz: meu Deus, não somente a ausência, perder a graça, perder o brilho, perder o temor. Irmão, está cheio de gente que ama Jesus. Está cheio de gente que ama Jesus. Ele diz que ama, mas é um amor sem obra, sem sacrifício. E Paulo disse a Timóteo, a Bíblia diz, eu acho que Tiago dizendo, ele diz assim: mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Mostra-me quem tu és pelo que tu fazes, pelo que tu falas, pelo que tu vives. A nossa vida é um púlpito muito mais do que nossas palavras. A nossa vida é um púlpito de pregação, é a boca de Deus, muito mais do que esse sermão que eu estou pregando. O que você vive fala muito mais do que o que você fala, o que você vive. O Espírito afirma, ele garante, essa palavra afirma expressamente que nos últimos dias muitos vão abandonar a fé,
para ser socialmente aceitos, a nova ordem mundial. Homofobia, preconceito, homofobia, preconceito, é o que a gente mais ouve. Você não pode fazer isso. Como que eu não posso? Você pensa que dentro de cada um de nós aqui não tem uma natureza até num certo tanto maligna, carnal, diabólica, como diz a Bíblia? Seus demônios a serem exorcizados. Todos nós temos as nossas lutas. E Paulo diz a Timóteo: nos últimos dias vão surgir pessoas assim, que vão apostatar da fé. Ele fala retos, claramente. Ele afirma que nos últimos dias são esses dias. Porque desde que eu converti, eu ouço dizer que Jesus está voltando. Desde que eu sou menino, eu ouço dizer: estamos vivendo os últimos dias. E Jesus disse que há sinais dos últimos dias: pandemia, coronavírus, peste, praga, fome, miséria, filho matando pai numa escala como nunca vimos, sexo desenfreado, pervertido, sodomia, como nunca vimos. E nós estamos vendo isso, sim ou não, irmãos? Mas esse sinal aqui de Timóteo 4:1, ninguém fala. Mas o Espírito está falando conosco nessa noite, que um dos sinais que mostra que é os últimos dos últimos dias mesmo, esse desvio em massa, essa palavra apostasia, apostatar, o original dela, ela se refere, escute isso, a uma pessoa. Ela pode se referir a uma nação inteira, e ela também, em terceiro lugar, pode se referir a muitas nações, porque a gente achava que era pessoa, Neilton, mas ela pode ser a Brasil. Mas aqui no Brasil há um povo que ora, meus irmãos, um povo que conhece a verdade. Aqui também, como lá, Deus vai avivá-los a Jeremias, homens chamados e levantados por Deus para serem profetas nessa nação. Nós estamos vivendo os últimos tempos e Deus está mudando destinos. Eu creio que Deus está mudando os nossos destinos, Lúcia. Deus está mudando a nossa história nessa noite. Quem crê, diga amém. Ah, pastor, eu ia ser médico. Você vai até ser médico, meu filho, mas você, antes de ser médico, você é profeta, Fabão. Você é profeta, aleluia. E você é minha boca. Eu não preciso de você, diz o Senhor. Eu te amo, é diferente. Eu não preciso de nada, você não tem nada que eu precise. Eu te amo porque eu olho para você e te amo. É o amor mais puro. E não só te amo, mas também quero te usar como profeta nesse tempo. Nós não podemos guardar para nós o que nós temos recebido aqui. Nós não podemos pegar o nosso dom e enterrá-lo, mas nós temos que multiplicar tudo que temos recebido de Deus. Deus vai pedir conta, meus irmãos. O que eu fiz com o meu dom? O que você fez com o seu dom? O que você fez? O que você fez? Todos nós. E alguns vão dizer: ah, Senhor, eu enterrei. Eu amei mais o mundo, eu amei mais o pecado. E Deus vai dizer: apartai-vos de mim. Tome o que ele tem, até o que ele tem, tome. Não tem temor nenhum. Irmãos, a igreja está cheia de gente que sai depois de um culto desse e vai para motel, peca e continua pecando. E Deus chama Jeremias, jovem, e fala assim: eu tenho uma missão para você. Ele diz: eu não sei falar, Senhor, eu me preparei para ser sacerdote. Deus diz: meu filho, antes de você ser formado no ventre de sua mãe, eu já te escolhi. Agora fale comigo, Jeremias poderia dizer não para Deus? Sim ou não? Eu creio também que ele poderia dizer: não, mas eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E Deus, como toda a Bíblia, respeitaria.
Deus falou para Eva: filhinha, come de tudo, Adão. Come de tudo, só não come dessa, tá bom, filho? Só não come desta, come de todas. Ela poderia ter comido ou não. Ela escolheu desobedecer. É a escolha dela, é o livre-arbítrio, é ela que decide. Entende? Mas Jeremias ainda argumenta mais com Deus. Ele fala assim: Senhor, eu sou uma criança, eu tenho medo, Senhor. Ser profeta é duro demais. Ser sacerdote é ser honrado na nação, é sentar nas primeiras cadeiras. Agora, ser profeta é comer cérebro de macaco na África, é andar de canoa nos ribeirinhos Amazonas, do rio Amazonas. Ser profeta é acordar às 5 horas, quando está todo mundo dormindo, às 3 horas, e dobrar o joelho em casa, na igreja. Ser profeta é perguntar: o que tem para me servir? Eu quero servir, eu quero fazer algo por você. Ser profeta é dizer: Juliana, eu quero orar por você essa semana. Em que área você quer que eu ore por você? Deus está mandando. Esse é ser profeta. Que alguém pensa que ser profeta é subir nos grandes púlpitos com microfones. Aliás, diga-se de passagem, os grandes púlpitos, os grandes congressos, eu penso que tem saído da agenda de Deus. As grandes denominações, eu tenho visto grandes moveres em igrejas aqui e ali. Deus olha para ele e fala assim: tu quer ser profeta, Jeremias? Ele diz assim: Senhor, mas eu sou criança. Olha o versículo 7. Ele diz assim: Jeremias, não diga que você quer criança. Ele diz assim: eu não sei falar. Aí o versículo 7, Deus diz assim: mas o Senhor me disse: não digas. Fale comigo: não digas. Não passo de uma criança. Não digas que não sabe falar. Não digas que é criança. Diga que você é o que eu disser que você é. Diga que você tem o que eu disser que você tem. Diga que você vai aonde eu disser que você deve ir, porque eu sou contigo. Está entendendo? Está pegando a visão? Porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar falar, tu falarás. Só não digas, ó Deus falando, não digas, diga comigo, não digas o que Deus não disse. E Ele diz que Ele é nosso pastor e nada nos faltará. E nada vai nos faltar. Quem pode dizer amém? Ele disse que nós podemos todas as coisas naquele que nos... Ele disse que em Cristo Jesus nós somos mais que... Ele disse que em Cristo Jesus a condenação do pecado já foi quebrada. Romanos 8, versículo 2, ele diz que uma nova lei paira sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida. Deus disse assim: não diga o que eu não disse. Aí a gente abre a boca e diz: eu estou doente, eu sou um miserável, eu não tenho, eu não posso. E fica aquela lamúria. Mas nessa noite Deus está querendo mudar o nosso discurso para sermos profetas. E o profeta olha assim e fala assim: eu não vejo saída, mas uma saída já foi liberada do céu. O profeta diz assim: eu não tenho, mas o Deus Todo-Poderoso permitiu eu não ter, permitiu eu não ver, porque Ele quer operar um grande milagre. Eu não tenho, mas Ele tem. Quem está entendendo? Aí, estou partindo para o final, versículo 7, ele diz: não diga boca. E o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruir, arruinares, e também para edificares e para plantares. Aleluia. Diga: há poder nas minhas palavras. Eu sei que Jesus uma vez passou perto de uma figueira, e procurou figo nela e não achou. Jesus amaldiçoou a figueira. No outro dia eles passaram lá, a figueira estava completamente seca. Mas agora escute: quando Jesus amaldiçoou a figueira, na mesma hora
ela começou a secar. Diz a Bíblia que ela secou tudo. Ela estava seca, você pegar assim, apertar assim, ela desfazer. Mas eles só viram no outro dia. Por que eles não viram na hora que Jesus amaldiçoou? Na hora que Jesus amaldiçoou, a palavra dele saiu com poder. É porque Jesus não opera de fora para dentro, Jesus opera de dentro para fora. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, na mesma hora, por dentro, ela já entrou em morte súbita. E no outro dia ela estava seca. Quando Adão estava para pecar, Deus disse para ele: meu filho, não peques, porque se comeres do fruto, morrendo, morrerás. E Adão come do fruto e ele morre na mesma hora. Sim ou não? Na mesma hora ele morre espiritualmente. E dias depois ele morre fisicamente, muitos anos depois. Mas ele perde a comunhão com Deus na mesma hora. Diga: há poder na minha palavra. Fala assim: quando eu libero uma palavra, o Senhor quer, eu estou abrindo mão. Irmãos, quer ser feliz? Tem uma pessoa que diz assim: quer ter razão, ser feliz. Lembra desse jargão? E as pessoas dizem: eu prefiro ser feliz. Eu também. Mas no evangelho é assim: quer ser feliz? Abra mão, ceda, entregue. Mesmo no direito. Olha que coisa. Mesmo no direito. Porque quando a gente entrega, é aí que Deus nos abençoa. Quando a gente se humilha, é aí que Deus nos abençoa. Quando a gente libera, é aí que vem o poder de Deus. Quando a gente diz: eu vou, é aí que o poder vem. Porque a gente fica falando assim: estou esperando o poder para eu ir. E Deus lá do céu fala: o poder não vai enquanto você não for. A gente fica esperando o poder para ir. Eu estava lendo hoje lá e mostrando ao irmão, quando Davi estava fugindo de Saul. E aí alguém foi lá e falou: Saul, Davi está ali. E aí Davi vai com o exército todo, cerca ele lá. E à noite Davi dorme. Saul dorme. Aí Davi fala assim: dos meus guerreiros, eu vou lá no acampamento de Saul, quem vai comigo? Aí um levanta lá e fala: eu vou. Então vem. Tinha muitos para ir, mas um falou: então vem. Primeiro que levantou, ele falou: vamos lá comigo. E diz que eles saíram de noite. E eles foram lá onde Saul estava dormindo. Diz que a lança estava enfiada assim, ó, do lado da cabeça dele, a lança do rei. E aí, Glaucio, o camarada que estava com ele falou assim: Davi, Deus entregou na sua mão o seu inimigo. Deixa que eu, com um golpe só, eu acabo com a vida desse rei Saul. Eu destruo ele agora aqui. E Davi falou assim: não toque no ungido de Deus. É Deus que vai matar, Deus vai matar ele na guerra, Deus vai fazer alguma coisa, mas é Deus, não vamos se envolver nisso não. Não toque no ungido de Deus. Aí Davi falou: pegue a espada e pega o cantil. E aí a Bíblia fala assim: e os soldados de Saul continuavam dormindo. Eu falei: mas que coisa, que sono é esse? Que sono é esse? Depois que passa esse momento, Davi sobe numa montanha e fala: ei, Abner, você que era vigia do rei, pois é, você merece morrer. Como é que a guarda pessoal do rei dorme e deixa ele todo desprotegido? Ele começa a caçoar ali. E eu fico: como é que essa guarda estava dormindo? Mas o texto diz que Deus, que entra na medida da sua fé, Ele entra na sua vida. Que Deus deu um sono aos soldados de Saul, sono pesado, que Davi andou como se está todo mundo aqui. Eu saí andando aqui: dá licença, peraí. Aí pisei na mão de uma, pisei no pé da outra e tal, peraí. E eles estão dormindo. Como que não acorda? Peraí. Isso. Deus deu um sono para eles. E Deus faz isso. Você precisa decidir andar sobre as águas e dizer sim a Deus nessa noite. E aí você verá os milagres de Deus. Você precisa decidir ser fiel, parar de mentir para você mesmo, deixar Mamon te dominar. Mamon domina muitos aqui. Sabe o que é Mamon? Deus, o dinheiro. Porque o que tem não é para servir o reino de Deus, mas é para recurso e benefício próprio. E nessa noite Deus está dizendo:
Eu estou mudando destinos e histórias. Você que foi chamado para ser sacerdote, nessa noite eu te levanto como profeta. Profeta, irmão, está no ponto de ônibus e olha para uma pessoa e diz: eu vou orar por você. Profetas vê resultado.